Você tinha chegado a me falar, em encontros recentes que a gente fez lá no IML, que tinha uma proporção, chegava até a conseguir determinar uma proporção do que podia, do que necessariamente tinha que ir para o IML e o que não tinha. Antes da pandemia, o nosso número era até 40. Eu tava conversando agora mais cedo falando assim, eu lembro de um Natal que eu cheguei dia 38 de manhã. E era isso, a gente trabalhava até 40 necrópsias por dia. Por dia. Desses 40, seguramente 20 não eram para ir pra gente. Metade, né? Metade. Tanto que agora, né, a gente tá recebendo em torno de 20. E o que mudou? Com a pandemia, né, quando começou a pandemia acontecer, na época eu era diretora lá, e eu lembro que eu recebia umas ligações do pessoal das Forças Armadas. Eu queria saber a sua geladeira, quantos cadáveres comporta, porque quando começaram a morrer os militares de Covid, eu falei assim, general, não vai vir ninguém pra cá, isso eu só te garanto, porque não vai entrar aqui. Pessoas mortas de morte natural não vão vir. Eu não vou receber, eu vou devolver. Na época, o secretário de polícia era o Marcos Vinícius, ele me apoiava incondicionalmente, eu tive muito apoio dele. A doutora Nádia, que era diretora do DGPTC, ela, olha, eu não sei o que fazer, se você tá dizendo que tem que devolver, eu também só me resta apoiar. Graças a Deus, eu tinha muita carta branca, eles confiavam muito em mim. E aí, quando o primeiro corpo de Covid que chegou, a gente devolveu. E aí, criou um clima. Porque o rabecão fica numa situação muito difícil. O bombeiro, a pepeca fica com o bombeiro. E aí, o que eu combinei com eles? Vamos alinhar. Eu fico à disposição, pode me ligar a qualquer hora. Todos os motoristas de rabecão tinham meu telefone. E eles quando eles recebiam uma ocorrência para transportar o cadáver, eles me ligavam. A situação é tal. Peraí. Qual que é a delegacia? Peraí que eu vou ligar. Aí eu ligava pro delegado, pro inspetor, pra sei lá quem que estivesse no plantão. Sei lá. Eu chegava na pessoa. Gente, olha só. Eu não vou receber. Cancela o procedimento, às vezes era o inspetor que estava no plantão, liga pro seu delegado, explica para ele, fala para ele me retornar, deixa eu te explicar o que está acontecendo. E assim, foi um trabalho de formiguinha que durou mais de um ano, né? A pandemia, no período do lockdown... Mais crítico mesmo. Mais crítico. O período do lockdown era todo dia. Essas ligações eram 2, 3 por noite. Mas teve um resultado, né? Até hoje a gente está conseguindo. Eventualmente, tem um furo. A gente pega uns furos. De vez em, a gente chama de VO, né? Verificação de óbito. Já tá chegando uns VOzinhos aqui, outro ali. E aí, cada um que chega no meu dia do meu plantão, atualmente eu sou do plantão, do front normal, tô ali atuando. Eu fotografo e mando pro meu diretor. O André é um cara que sabe muito, ele é um pouco mais conservador do que eu, e aí ele fala, peraí que eu vou ver o que está acontecendo. Antes dele ligar pro delegado, ele faz todo ele vai no RO, pesquisa direitinho e tudo mais, e ele chega à conclusão dele se era para mandar ou não. E a gente vai conversando. E assim tem sido, tem que ser, né? Uma outra coisa que a gente fazia muito era cadáver que chega do hospital, porque às vezes a pessoa chega semi-viva, semi-morta e morre na mão do médico. E o médico não tem tempo de fazer o diagnóstico. Normal. Então você coloca causa indeterminada. Resolução 300 do CRM. Né? Tá lá direitinho. Foi reescrito em 2018, antes da pandemia, graças a Deus. Na época da pandemia estava tudo fresco. Escrito por pessoas extremamente competentes. As gestões do CRM dos últimos anos para cá, a chapa que está mais ou menos reeleita, mudou muito o CRM para a gente em relação ao CRM de outros anos anteriores. Pela primeira vez eu me sinto representada ali, né? O André, inclusive, o nosso diretor, ele é conselheiro e ele é advogado também, então ele sabe muito bem o que ele está escrevendo ali. Bacana. E aí, isso deu muita força pra gente. Então é só cumprir a resolução. E aí a gente conseguiu, com base em tudo isso, não receber os corpos de Covid. Gente, imagina como que ia ser. Imagina com a quantidade de pessoas mortas, se todo mundo que morre em casa de Covid fosse parar no IML. Não tem espaço pra todo mundo. Não ia ter espaço nem na geladeira. A nossa geladeira cabem, acho que até 100 corpos. Se eu não me engano, são 90. E eu, na época da direção, recebi com mais de 100, com o dobro.